Saúdo os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos e queridas, quero acolher vocês em nome do Presbitério do Salvador. Nós, pastores e pastoras, tomamos a decisão de fazer esta celebração conjunta para que possamos dar esse testemunho da nossa unidade, da nossa união, naquele que nos ama e que nos chama para ser igreja. Aí onde você estiver, sinta-se acolhido e acolhida por todos os pastores e pastoras do presbitério para esta celebração. Queremos que este momento seja um momento de profunda comunhão entre todos aqueles e aquelas que professam a sua fé em Jesus Cristo na Igreja Presbiteriana Unida. E por isso, o Presbitério do Salvador realiza este culto. Mas nós realizamos este culto em nome do Deus que nos ama e que continua sendo o Senhor da história. Em nome de Jesus Cristo, que veio ao mundo, que caminhou conosco e continua caminhando e olhando cada um de nós com carinho. E em nome do Espírito Santo, a rua que sopra o seu sopro, nos dando a paz e fortalecendo a nossa fé. Que tenhamos uma celebração abençoada. Olá, irmãs e irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com vocês. Vamos, juntos e juntas, fazer uma oração de adoração. Oremos ao nosso Deus. Senhor, Deus de bondade e de misericórdia, Tu que és Pai e Mãe de todos nós, queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Queremos Te render graças pelas nossas vidas. Queremos Te adorar, Senhor, porque Tu és aquele que tem cuidado de cada um de nós, aquele que tem nos alimentado, aquele que tem nos orientado, aquele que tem nos protegido, Senhor. Recebe as nossas vidas neste culto e fala aos nossos corações. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde implora a tua graça aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livro grande, Deus cercamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, no mundo e seus encargos retirados, nós vimos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens e tesourados, na plenitude do teu vasto amor. Consola os teus, Espírito divino, desfaze a dor dos pobres corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, o entendimento a fim de conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva aos santos anjos de prazer. Chegou o momento, nossa confissão. A epístola de Tiago nos desafia dizendo:
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o vosso coração. Nesse instante, vamos orar ao nosso Deus, confessando os nossos pecados. Querido Pai, Tu que és santo, Tu que és Pai repleto de amor, nossos olhos contemplam a Tua grandeza quando olhamos ao redor e enxergamos tudo o que fizeste com Tuas bondosas mãos. Sonda-nos, ó Pai, reconhece-nos o quão pecador somos e carecidos estamos de Tua graça e perdão. Necessitados estamos que o Senhor purifique nossos corações. Tem misericórdia de nós e perdoe-nos por nossa desobediência, falta de amor a Ti e ao próximo. Ajude-nos a sermos obedientes à Tua vontade, agradecidos pelo perdão imerecido, ofertado por Jesus Cristo na cruz. Amém. Queridos e queridas, diz o cântico: pelas dores desse mundo, ó Senhor, imploramos piedade a um só tempo, geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação. Ainda nesse momento de confissão, façamos esta oração em forma de cântico. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Assim, irmãs e irmãos, somos acolhidos na comunidade de amor da Trindade Santa e desfrutamos do perdão e da certeza de que nenhuma condenação há para aquelas e aqueles que estão em Cristo Jesus. Que assim seja.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Espero que estejam todos bem nesse quarto domingo da Páscoa. A narrativa bíblica de Atos 2, 42 a 47 nos diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Diante dessa palavra do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, percebemos que o autor começa a contar, a narrar acontecimentos da primeira ou das primeiras igrejas primitivas. Os discípulos, seguidores e seguidoras de Jesus de Nazaré, professavam então o Cristo vivo, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que caminha com eles a todo momento, o Cristo que é o novo rei, não mais César, mas Cristo, um outro rei com outra proposta. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, encontramos na Bíblia, em vários momentos, algumas tríades que são importantes para a gente pensar. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala das virtudes teologais. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Poderíamos pensar esse texto aqui também a partir de uma tríade: oração, comunhão e solidariedade. Veja, alguns colocam que essa experiência de Atos não cabe mais para o século XXI. Está ultrapassado, é extremamente utópico, irrealizável, impossível. Outros preferem olhar para esse texto e se sentirem extremamente confrontados com essa palavra de Deus, porque aqui existe uma orientação, um modelo, um paradigma, talvez de um jeito de viver, de um modo de viver muito mais harmonioso, muito mais justo, muito mais comprometido com a vida, e não só a vida própria, mas a vida em comunidade, a vida em alteridade, a vida em relação ao outro e as relações sociais que são estabelecidas dentro de um processo histórico, de um processo cultural, de uma relação que se dá a partir do eu e do tu. E é nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, que devemos então prestar atenção na comunhão, na koinonia, na necessidade que temos então de compartilhar, de ter algo em comum. E nesse sentido, algo em comum, estamos falando de um reino de Deus que propõe justiça, que propõe libertação, que propõe dignidade humana, que propõe esperança e poesia a todos aqueles que acreditam na mensagem da libertação e na mensagem da ressurreição. Por isso, é um tempo de comunhão com Deus, com o sagrado, mas também com o próximo, todos esses e essas que encontramos no caminho. Também a oração. Jesus, em vários momentos, orando sozinho, conversando com o Pai, se fortalecendo, buscando sempre orientação. E por isso, você, irmão e irmã, todos nós devemos também ter este momento de conversa com Deus. E se é conversa, devemos ter sensibilidade e fé para entender também o que Ele nos diz, o que Ele nos aponta. Por isso, que o nosso coração seja sempre coração contrito diante do mistério que chamamos de Deus. Mas também a nossa fé e a nossa oração, essa comunhão que estamos chamando, deve também nos conduzir
há caminhos de solidariedade, há caminhos de partilha, há caminhos de uma nova sociedade que não seja do acúmulo, que não seja do desperdício, mas que seja capaz de sentir a necessidade do outro que se aproxima de nós. Por isso, o nosso pão precisa ser partido. É pão da comunhão, pão eucarístico, mas é também pão do cotidiano, onde ali também a presença de Cristo na vida daquele que precisa se alimentar e ter uma vida muito mais digna e ter uma vida com os seus direitos sociais garantidos. Por isso, como Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, todos nós somos convidados, olhando para esse texto, a perguntar se a maneira que temos vivido é a melhor forma de viver a proposta da fé cristã, ou se todos nós precisamos hoje nos arrepender e entender que uma nova criação, uma nova vida precisa ser estabelecida. Vida de comunhão em dias de ódio, em dias de rancor, vida de oração em dias em que as pessoas pensam que podem resolver tudo sozinho. Dias de solidariedade, porque somente assim, partindo o nosso pão, seremos capazes de viver a humanidade que de fato Cristo pode oferecer a todos nós. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Que o Senhor continue orientando nossa jornada e que possamos de fato exercer uma espiritualidade autêntica e libertadora, da partilha, da comunhão e da oração. Amém. Irmãos e irmãs, então, como forma de afirmarmos a nossa fé, que recitemos juntos a afirmação de fé da Igreja Unida do Canadá. Não estamos sós. Vivemos no mundo de Deus. Cremos em Deus, que criou e continua criando, que veio em Jesus, a palavra feita ser humano, para reconciliar e renovar, que opera em nós e nos outros pelo Espírito. Confiamos em Deus. Somos chamados para ser a igreja, para celebrar a presença de Deus, para amar e servir aos outros, para buscar a justiça e resistir ao mal, para proclamar Jesus crucificado e ressuscitado, nosso juiz e nossa esperança, na vida e na morte, na vida além da morte. Deus está conosco, não estamos sós. Graças sejam dadas a Deus. Queremos também hoje celebrar a Ceia do Senhor. É um momento diferente do comum. Mesmo assim, queremos celebrar a ceia neste momento de pandemia, mesmo que afastados uns dos outros, mesmo que a comunhão não seja perfeita, queremos celebrar a ceia para nos fortalecer em nossa fé. Sabemos que a ceia é uma expressão de comunhão das pessoas que creem em Cristo. Mas podemos ter comunhão também à distância, uma comunhão menor em casa, porque Jesus nos prometeu: onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Então queremos lembrar que a ceia nos fortalece, a ceia nos quer aproximar nesse tempo de distanciamento. E lembramos das palavras que Jesus proferiu na sua última ceia, quando esteve reunido com os seus discípulos. Na noite em que ele foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos deste pão. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Também depois de haver ceado, tomou o cálice
E tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos deste cálice, pois este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Toda vez que fizerdes isto e beberdes deste cálice, fazei-o em minha memória. Neste momento, queremos, em conjunto, proferir a oração que o Senhor nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Jesus Cristo diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora cada um de vocês que já devem ter preparado o pão e o suco de uva, podem começar a distribuição, na medida em que uma pessoa dá para o outro o pão e diz: isto é o corpo de Cristo, e cada uma dá para a outra pessoa o cálice e diz: isto é o sangue da nova aliança. Assim nós podemos compartilhar esta ceia e podemos tentar uma aproximação mesmo à distância. A minha mesa é feita de comunhão e saudade, ela está pronta, perfeita, para quem crê na verdade. A refeição que é servida é minha vida, entregue em favor de vocês. O pão da vida partido, sinal do meu sofrimento, vem da farinha, do trigo, é verdadeiro alimento. Vamos comer dele todos, isto é meu corpo, dado em favor de vocês. O vinho tinto no cálice, servido compartilhado, é o remédio dos males, é meu sangue derramado. Esta é a nova aliança, e eu, o Cordeiro, morto em favor de vocês. A minha mesa se amplia, recebe mais convidados, chegam de noite, de dia, e vem de todos os lados, antecipando o dia da minha volta para cear com vocês. De novo, Tendo sido saciados com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos lembrar-nos de que somos gratos por tudo aquilo que Ele nos deu e por aquilo que Ele nos prometeu. Jesus Cristo diz: eu sou a videira
e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Nós vamos fazer agora o momento da intercessão. Precisamos fortalecer as nossas orações diante das necessidades pelas quais passamos, pelas quais o mundo passa. E um versículo de Efésios 6,18 diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então nós queremos orar aqui pela igreja, por todas as situações. E lembramos também que a oração era uma dos pilares da comunidade cristã, nos quais eles perseveravam também, dentre outras coisas, nas orações. Então nós queremos orar hoje, irmãos e irmãs, pela vida de cada pessoa, de cada família do nosso presbitério, especialmente os que estão doentes, os que estão passando por situações diversas de sofrimento e outras coisas também que vêm sendo acometidos. Vamos orar também hoje pelas igrejas de nosso presbitério, para que encontrem formas de manter a comunhão e fortalecimento espiritual aos seus membros. Também queremos orar pelas pessoas que estão sofrendo em decorrência do Covid-19, os indígenas, sobretudo, as mulheres que sofrem violência doméstica, os pobres, que são os que mais sofrem porque não têm as condições fundamentais para a sua sobrevivência. Também queremos orar pelos governantes para que sejam sensatos e realizem ações que ajudem a conter a disseminação do Covid-19 e que abram mão de agirem somente visando a manutenção dos seus interesses, ou dos seus poderes. Também queremos orar pelos trabalhadores da saúde que arriscam suas vidas para salvar muitas outras vidas. Também por todos os trabalhadores, especialmente os que sofrem maiores instabilidades, que estão sofrendo por não poderem levar o necessário para suas casas, já que também celebramos nesse dia 1º o Dia do Trabalhador. Então, que Deus acolha todas essas orações, todas essas preces que certamente brotam do coração, não só de quem aqui está falando, mas do coração de muitas pessoas. Acolha também, ó Senhor, as orações e as preces que cada irmão, cada irmã das nossas igrejas gostariam de expressar nesse momento. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai Santo, entregamos, Senhor, em suas mãos todas essas preces, todos esses pedidos, para que tu, ó Deus, diante da sua bondade, da sua imensa misericórdia, olhem pelas necessidades deste mundo. Sobretudo, ó Senhor, pelas necessidades daqueles que estão sofrendo. Olhe, Senhor, pelas necessidades dos enfermos, dos idosos, daquelas pessoas que não têm como se tratarem direito. Olhe também, Senhor, pelas necessidades dos que estão sofrendo por questões espirituais. Fortaleça, Senhor, cada uma na convicção de que Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida em qualquer situação. Por isso, ó Deus, pedimos, continue abençoando a nossa igreja. Abençoa, Senhor, a Igreja Presbiteriana Unida aqui da Bahia, Presbitério do Salvador. Abençoa cada igreja de modo especial. Abençoa, Senhor, as congregações, para que todos juntos perseveremos naquilo que perseveraram os apóstolos de Jesus Cristo, nas orações, na comunhão fraterna, no partir do pão e no ensinamento dos apóstolos. Fazei, Senhor, com que nossas comunidades, nossas vidas pessoais sejam orientadas pelo Seu Espírito, para que vivamos assim a comunhão mesmo à distância. É isso que te pedimos,
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, assim como o Senhor falou para Moisés, para dizer a Arão e a seus filhos para abençoar o povo de Israel, eu quero abençoar você também neste momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Neste momento também faremos o envio. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Nossa fé e união é barro de liga, fraternura na luta e na canção, na angústia, esperança e na alegria. É o amor de Jesus que nos faz irmãos. Assim como as águas do Rio Velho Chico correm e abraçam o mar, vamos seguir de mãos dadas, amigo. Novo céu, nova terra haverá. Assim como as águas do Rio Velho Chico correm e abraçam o mar, vamos seguir de mãos dadas, amiga. Novo céu, nova terra haverá. No caminho da paz e da justiça, na acolhida, consolo e comunhão, o Espírito sopra e vivifica. A terra que somos restaura nova criação. Assim como as águas do Rio Velho Chico correm e abraçam o mar, vamos seguir de mãos dadas, amigo. Novo céu, nova terra haverá. Assim como as águas do Rio Velho Chico correm e abraçam o mar, vamos seguir de mãos dadas, amiga. Novo céu, nova terra haverá. O aconchego do Pai, sua presença amiga, maternal, sustento e proteção. É o que peço à Trindade para a sua vida, em poesia cantada, em oração. Assim como as águas do Rio Velho Chico correm e abraçam o mar, vamos seguir de mãos dadas, amigo. Novo céu, nova terra haverá. Assim como as